Vida longa e próspera, pessoal, paz e amor. Eu vou falar aqui para vocês, né, um pouquinho do nazismo, ok? O nazismo é um partido fascista, né, que teve na Alemanha. Vamos lembrar do fascismo lá do senhor Mussolini na Itália, né, que surgiu ali após a Primeira Guerra Mundial. Um partido que veio trazer esperança aos italianos ali, né, ao povo italiano, no meio a tantas desgraças, né, a toda aquela... O Mussolini, então, que conseguiu ascender ao poder, né, numa ideologia de extrema direita. Então, o nazismo ele vai ser exatamente isso aí, só que na Alemanha, né, e o fator diferencial entre as duas ideologias, né, que são muito próximas, muito ali casadinhas as duas, é o fator de raça. No regime nazista, você tem uma ideologia ali que trabalha a questão das raças, né, em que você tem o povo alemão, né, como de uma raça melhor que as demais raças humanas, coisa que você sabe muito bem, né, pela biologia ali, que não tem fundamento algum, uma vez que o ser humano só tem uma raça, ele não tem uma divisão, nós somos uma única raça. As diferenças que nós temos de tonalidades de pele, formato do morfológico ali, do rosto e tudo mais, são apenas adaptações ali a certo meio ambiente, mas biologicamente, geneticamente, somos uma única raça, ok? Então, embora não tenha base, mas isso daí é no campo da ideologia, né? No campo de você utilizar isso como um discurso, acaba sendo cativante, né? Pro fato de que coloque, se nós somos divididos em raça e você faz parte de uma raça superior, você então é especial, você deve governar a todos. Isso daí não tem um ponto assim psicológico, né? Incentiva muito ali as pessoas a fazerem parte dessa ideologia, a vestirem essa ideia realmente, né, e a viverem aquilo. Então, o partido nazista ele tem um apoio na Alemanha ali dos industriais, por causa da questão da ideia que trazia do protecionismo. Nós vamos lembrar aí que você tem um aparato de crise, né, principalmente a partir da crise de 29. Então você vem aquela ideologia de proteção à indústria nacional, de valorização, né, o Estado, o governo, criar leis, medidas que favoreçam a indústria. Então, logicamente, os empresários vão adorar isso, vão começar a apoiar o Hitler dentro da sua ideia. O exército também, muitos setores militares apoiam o pensamento nazista. Vamos lembrar que após a Primeira Guerra Mundial, o exército ele teve uma diminuição, né, uma imposição ali do Tratado de Versalhes. Foi obrigado a Alemanha, ao fim da guerra, a diminuir seu contingente militar. Então você tinha muitos ex-militares na Alemanha, pessoas que queriam continuar assim na carreira militar, mas foram impedidos porque havia uma limitação nesse número. E quem mais foi afetado com isso foram os militares de baixa patente, esses foram mais dispensados, né? Aliás, o exército alemão ele tinha quase ali tantos oficiais como soldados, né? Uma coisa absurda, né? Devido ao seu tamanho reduzido. E o Hitler justamente, ele pega o apoio desses ex-militares, ele criou a SA, a sua milícia, né? Seu grupo ali que é paralelo aos militares, não é oficialmente, mas forma-se com militares armados, fardados, e tentam impor a ordem de acordo com sua ideologia, com seu pensamento, né? Então, o Hitler já tinha um apoio desses ex-militares. Então ele mostrava já uma valorização, ele gostava, né, de se colocar que ele foi um militar, embora um militar de baixa patente, né, ele gostava, né, de se exaltar que foi um militar, que lutou na guerra, tudo mais. E então ele valorizava a questão do exército. Então o exército via nele o quê? Uma forma de se reorganizar, uma forma de voltar ao poder que teve outrora ali, que foi, né, lembrando que graças ao poder bélico, ao poder militar, que a Alemanha surge novamente, né, sob a liderança do Otto von Bismarck, lá pela Prússia, ele começa a dominação dos territórios ali dos estados alemães e forma o Segundo Reich a partir disso. E a Alemanha entra depois da Primeira Guerra Mundial devido ao seu forte poder militar, né? Então, o Hitler vem trazendo essa mensagem, esse ressurgimento, essa valorização dos militares. Os saudosistas, logicamente, né, vão aderir a esse pensamento nazista. O povo também vai ter lá a sua parcela aí de culpa, vamos assim dizer, né, em apoiar Hitler. Mas por quê? Como que está a população pobre alemã? A população
população pobre está afetada pela crise de 29, né? A queda da Bolsa de Valores de Nova York, lembrando que que a crise se internacionalizou, né? Porque os Estados Unidos ele tinha investimento em vários países, ele era um comprador de vários países e também credor, né? Emprestava dinheiro para vários países. Então, justamente quando ele entra em queda, ele vai puxando vários ali. E um dos mais afetados foi a Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha, após o fim da Primeira Guerra Mundial, além de estar destruída ali pela questão da guerra, ela ainda teve que pagar indenização aos países vencedores da guerra. Olha só que coisa, né? Os caras perderam e ainda tinham que pagar uma indenização. Estava em crise. E quem ajudou a tirá-los da crise, né, foi justamente quem? Os Estados Unidos, que empresta dinheiro ali para eles, né, no investimento. Até porque tinha uma questão militar ali interessante a eles, que era o quê? Porque a Alemanha ela faz divisa com a União Soviética, então uma Alemanha forte significa o quê? Uma barreira contra o soviético, um possível avanço da União Soviética. Então os Estados Unidos faz esse investimento aí na Alemanha, só que com a crise não tem mais dinheiro, ainda pior, né? Passa a cobrar o dinheiro que já tinha emprestado ali. Então se jogou a Alemanha numa crise pior ainda, a população desesperada, sem dinheiro, sem perspectiva de vida, principalmente entre os jovens, né? O cara não tem uma perspectiva de futuro. Então aparece alguém colocando, olha jovem, você é especial, você é o futuro da nação, né? Nós somos um grande país, uma grande nação, venha fazer parte disso. Ele dá um objetivo a essas pessoas, então a população pobre via ali uma esperança. Pô, mas o cara é antidemocrático, ele quer impor a força. A pessoa não está vendo isso, a pessoa vê isso como uma coisa necessária, sabe? Ah, mas são medidas amargas, mas para garantir o futuro. Eles não percebiam, né, que na verdade, se você tira a democracia, você vai para um futuro meio nebuloso. Porque você vai para uma ditadura, onde poucos impõem suas vontades, né? Mas a população ali, vendo a sua triste realidade, confiaram nisso, vão apoiar também. E é aí que o partido nazista, né, com todo esse apoio, em 1930, nas eleições, eles ganham 107 cadeiras no parlamento. No total eram 107, eles ganharam 607, cadeiras no parlamento. E eles vão ganhar, então, 107 dessas cadeiras. Eles vão fazer muita confusão lá, eles vão obstruir votações, eles vão atrapalhar o governo. E dessa maneira são convocadas novas eleições. Em 1932, mediante as novas eleições, já que não se conseguia se aprovar nada, não se conseguia uma governabilidade, eles ampliam, com base no seu discurso nacionalista de salvação e tudo mais, eles ampliam para 230 cadeiras. Só que nisso também, o que nós temos? Nós temos os comunistas que vão conseguir 100 cadeiras. Então, de uma certa forma, acaba tendo o que ali no parlamento alemão? Uma polarização, né? Duas visões diferentes, uma visão de extrema esquerda, extrema direita, e uma visão mais do esquerdo para extremo ali, né? Que são os comunistas mesmo. Então há um embate ideológico ali entre eles, de visões diferentes, um tenta obstruir o outro. Isso só fortalece o Hitler, principalmente entre os empresários que temiam um avanço comunista. Eles tinham medo que acontecesse o que aconteceu na União Soviética sobre o governo de Stalin, né? Onde ele assume o controle dos meios de produção das empresas. Então isso fortalece cada vez mais o senhor Hitler no poder. E o que vai acontecer? Em 1933, né, os empresários, então, com esse medo dessa ameaça comunista, indicam Hitler para ser chanceler. Né? A Alemanha era uma república, você tinha o presidente, o Hindenburg, mas quem realmente cuidava da administração era o chanceler, uma espécie de primeiro-ministro, né, o faz tudo ali. Com o apoio desses empresários, o Hitler, então, ele alcança o cargo de chanceler na Alemanha, de líder, porque eles colocaram, olha, era um cara que nesse momento é capaz de unir todos aqueles que são contra os comunistas, ele tem um apoio popular muito grande. Por mais que as ideias dele sejam meio doidas, né? Ele tem uma ideia, né, de raça, ele tem umas ideias de perseguir opositores, mas isso daí, imagina, ele nunca vai conseguir colocar isso no papel, tirar isso do papel e colocar na realidade. É besteira, você acha? É só o discurso, é só um cara que fala mesmo o que pensa, né? Não tem nada demais. No poder ele vai ser diferente, era assim que eles pensavam, apoiaram Hitler. E o que vai acontecer? O Hitler começa, então, uma política de perseguição aos comunistas, principalmente. Por quê?
Porque no mesmo ano que ele tomou posse, o parlamento alemão pega fogo. E os comunistas são acusados. Hoje, historicamente, sabe que os caras não tinham culpa nenhuma nisso, né? E não foi só o parlamento, você teve prédios também do Partido Nazista que foram queimados, né? Olha lá, os comunistas estão atacando, olha as táticas comunistas. Na verdade, não eram. Eram os próprios nazistas mesmo que fizeram esses atos para culpar os comunistas. E aí tem uma brecha, né? É que nem uma manifestação, quando fala-se que teve infiltrados em manifestações. O que é isso? Você está tendo uma manifestação de um grupo, aí o grupo opositor se infiltra ali, faz algum ato de desobediência, ataca policiais, depreda prédios públicos, para quê? Para justamente, né, queimar o filme, para justamente distorcer o que está sendo feito ali para aquele grupo legítimo que está protestando. Isso daí, então, foi algo que os alemães lá faziam, né, os nazistas faziam, para atacar os comunistas, e vão conseguir então cada vez mais apoio ali, ao ponto que Hitler coloca então que os comunistas são o quê? São como se fosse, vamos dizer hoje aqui, terroristas, né? Pessoas ali que são contra o Estado democrático. Ele batia na tecla que defendia a democracia. Então os comunistas são contra o Estado democrático, querem impor uma ditadura comunista, e em todo um discurso aí que só o fortalece e dá brecha para ele então o quê? Perseguir os opositores. E aí é simples, com a desculpa de perseguir comunistas, ele começa então várias medidas de aprovação de leis, que na verdade assim, qualquer um é taxado de comunista. Se a pessoa é contra o Hitler, automaticamente vira comunista. E aí vira o quê? Inimigo. Inimigo de quem? Do Hitler? Não, inimigo do povo, porque o Hitler está do lado do povo, então o inimigo do Hitler é inimigo do povo, né? Você vê uma fusão do líder ali com o sentimento, né, da população, do país, né? Então como se uma crítica a ele fosse uma crítica a todos. E começa então uma política de perseguição, né? Uma violação clara de direitos humanos ali, né? Eles foram privados, não podem se manifestar publicamente, eles não podem ocupar cargos públicos, né? E eles começam então nessa política, nessa perseguição. Eles ganham no mesmo ano novamente, né? Eles fazem uma nova eleição, dá para eles 44% das cadeiras do parlamento, ou seja, quase total poder ali. E aí definitivamente ele bane os comunistas da política, né? Caça as 81 cadeiras que os caras ganham nessa eleição, passa toda essa perseguição. E aí o Hitler faz uma aliança com o partido nazista e o partido centro-católico. Eles fazem uma união, e com esses dois partidos ali unidos, o Hitler consegue o quê? Ele consegue, por meio de leis, 4 anos de plenos poderes, né, como chanceler. Então ele vai mais ou menos que o Hugo Chávez, né, aquele ditador lá da Venezuela, e agora Nicolás Maduro fizeram, né, tendo poderes absolutos para implantar leis, tomar medidas sem nenhum freio, né? Então, o que nós vamos ter aí? Nesse tempo, então, que o Hitler assume o comando, né, a partir de 34, ele cria a política do partido único, ou seja, todos os partidos começam a ser dissolvidos, serem proibidos, né? Você tem seu registro cassado, então só tem um partido político, ou seja, você está eliminando então a oposição. Fim dos sindicatos, ele proíbe qualquer associação de sindicato, porque ele fala que tudo aquilo que é do lado do trabalhador é coisa de comunista. O governo é que vai proteger o trabalhador, né? Se o governo faz uma lei, então ela é boa. Se o governo fala que direitos trabalhistas é ruim, então é ruim. E quem é contra é comunista. Então, o Hitler ele proíbe os sindicatos, intervém nos estados alemães, né? Ou seja, ele coloca governadores, líderes ali então ele tira quem é um governador de oposição, simplesmente ele tira do poder e coloca alguém indicado por ele. Dessa maneira ele tem apoio de todas as regiões ali da Alemanha. A SA, que eu falei para vocês, a SA é o quê? É aquele grupo paramilitar, aqueles homens armados ali de Hitler, né? Aquele exército paralelo dele. Eles começam uma perseguição ferrenha aos opositores. E aí você tem vários casos, né, de pessoas que são perseguidas, mortas, torturadas, qualquer coisa, um jornalista que escreva contra Hitler, ele vai ser perseguido. Gráficas, né, que publicavam coisas ali contra o Hitler eram destruídas, né, eram atacados, donos eram violentados, eram mortos e tudo mais. E também a SA,
A SA não, perdão, a SS, a SA, então esse grupo militar, e a SS já era um grupo mais de elite, né? Principalmente empresários faziam parte da SS. Esse grupo de elite, ele era mais uma espécie de polícia investigativa, né? Tinham grandes poderes ali, isso é muito famoso, vendo nos filmes lá, membros ali da SS. A SS, então, é essa polícia política de Hitler, né? Que era formado mais uma espécie de elite do partido nazista. Eles também iniciam toda uma perseguição, todos aqueles que são contra as ideias de Hitler, quem critica Hitler, são duramente perseguidos. Ele culpa então os judeus, né, pela desgraça que aconteceu na Alemanha. Por quê? Gente, os partidos totalitaristas, eles precisam do quê? De um inimigo, que as pessoas vejam que todos os problemas a culpa é dele. É que nem uma igreja que prega lá que todos os seus males é culpa do diabo. Né? Se você apronta, é o diabo que te tentou. Se você traiu sua esposa, foi a culpa do diabo, não é a sua não que pulou a cerca. Então, os regimes totalitários precisam de um inimigo, de alguém que a pessoa possa colocar, né? Em muitos casos, ali era a questão do comunismo, mas no caso específico da Alemanha, como ele trabalha a ideia do racismo, de uma raça superior, ele precisava de algo muito além da questão do comunismo. Ele prega o quê? O antissemitismo, ele prega contra os judeus, né? Os judeus que são um povo de origem semita, né? Vai estudar lá sobre os povos da Mesopotâmia. Então, ele é contra os judeus. Por quê? Porque os judeus, eles sempre, ao longo da história, desde que eles foram expulsos de Canaã, vai lembrar lá na década de 70, no Império Romano, né, o imperador Adriano expulsou eles de Canaã, eles se espalharam pelo mundo, ali, mundo conhecido, da Europa, na Ásia, no norte da África, e durante a Idade Média eles não se encaixavam, né, dentro da sociedade medieval, porque era uma sociedade baseada na visão religiosa, né? Aquela divisão religiosa. Então eles vão trabalhar com o quê? Com comércio, eles serão comerciantes. Quando o comércio começa a crescer na Europa, eles começam então a bater de frente com quem? Quem se torna ali começa a gerar... como é que se fala aqui? Deu até um nó aqui na cabeça agora. Começa então a concorrência, né? Quem são seus concorrentes? São a nova burguesia cristã que está ascendendo ali o poder. Então passa-se a ter um choque de interesses ali, né? E principalmente por quê? Porque a igreja na época proibia o empréstimo de dinheiro e cobrança de juros. Né? A igreja falava que isso é uma abominação, porque você está cobrando dinheiro em cima do tempo que a pessoa ficou com seu dinheiro, e tempo é de Deus, e não se ganha em cima de Deus, só a igreja. Mas enfim, e os judeus, como eles não eram cristãos, essa regra não valia para eles, por isso que os judeus serão os primeiros banqueiros, né? Vão criar os primeiros bancos ali da história. Então, diante dessa oposição contra eles, tá? Contra o trabalho judeu, eles vão ser duramente perseguidos na Europa, né? Devido a essa questão religiosa, eles serão duramente perseguidos, por isso que muitos até vêm aqui para o Novo Mundo, né? Aqui para as Américas, fugindo, mudam até de nome para escapar das perseguições. Os primeiros brasileiros, os paulistas, que são aqueles que vieram e fixaram aqui no Brasil, né? Que são os paulistas, são muitos descendentes de judeus fugindo lá das perseguições da Europa e vieram para cá para se estabelecerem, para viverem aqui, longe das perseguições, não tinham intenção de voltar, por isso são os primeiros brasileiros. E alguns foram para onde? Para o Império Islâmico, né? Eles foram lá para as terras dos islâmicos, porque os islâmicos não aceitavam bem. Os islâmicos na época eram bem abertos, questão religiosa. Você se convertia ao Islã por vontade própria e não por imposição. Por isso muitos judeus foram para os territórios islâmicos, né? Sobretudo na Península Ibérica, que era domínio islâmico. E quando teve a reconquista cristã e os islâmicos foram expulsos de lá, os cristãos voltaram, o seu ódio voltaram ao quê? A questão de perseguir os judeus ali. Então, os judeus sempre teve essa questão assim, eles são sempre ligados à questão comercial, né? Por causa da Idade Média, que era a única coisa que cabia a eles, já que eles não faziam parte da estrutura, a questão financeira, e sempre foram colocados então como os culpados de tudo. Todos os problemas então eram colocados em relação a eles. Por isso que você vai ter esse sentimento antissemita. Então, né? E daí o judeu, então, ele vai fazer parte de um grupo comercial, bancários e tudo mais. E aí você pega na Alemanha, em que eles ocupam, né? Você tinha uma grande concentração de judeus ali na Alemanha. Aí você pega o que ali?
você pega uma grande concentração deles, que são pequenos comerciantes, são empresários, são banqueiros, e você tem toda uma Alemanha destruída, desde a guerra, na qual eles, né, como da elite, prevaleceram, e a crise de 29, no qual eles eram donos dos bancos, né, que cobrava aí a questão financeira das pessoas. O que nós temos? Bem simples, eles são colocados, então, como eles foram responsáveis por toda a crise, né, financeira, foi um plano deles, porque eles querem enfraquecer a Alemanha para dominar a Alemanha. Esse é o discurso do Hitler, então, pessoal, que era um plano judeu ali. E aí, então, ele culpa os judeus por isso, e ele tem uma justificativa bem clara, bem simplória, né? Eles são uma raça inferior, e a raça inferior quer dominar a raça superior, que somos nós, alemães. Ele reinaugura, ele dentro do sentimento ali, né, de vitória, o terceiro Reich. Lembrando, o primeiro Reich foi o Sacro Império Germânico, lá, início da Idade Média, que chega no fim sobre a conquista de Napoleão. Depois o segundo Império, o segundo Reich, que foi quando o Otto von Bismarck unifica a Prússia aos demais estados alemães, né? Que foi um curto período ali, que acaba com a Primeira Guerra Mundial, com a rendição da Alemanha perante ali os países vencedores da guerra. E agora ele estava reinaugurando o terceiro Reich, o terceiro Império Alemão. Então você tenta imaginar isso, como que isso daí vinha como uma propaganda, né? Um sentimento máximo ali para os caras ali da Alemanha, né? Uma Alemanha destruída, que perdeu a guerra. Não, nós estamos recuperando a nossa glória imperial, né? Faz uma reinvenção da história. Eles reinventam a história do povo alemão e mistura com coisas meio absurdas. Que nem aqui no Brasil hoje, você tem aqueles grupos monarquistas, né? Pessoas que tentam colocar pra gente que a monarquia foi uma coisa fantástica pro Brasil, que se o Brasil continuasse na monarquia as coisas seriam melhores, né? Eles ignoram todos os fatos históricos aí, como por exemplo que a monarquia aqui no Brasil ela era escravista, ela era um modelo político que privilegiava as elites, né? Principalmente a elite agrária, que ela não industrializou o Brasil para privilegiar as elites agrárias. Ela nunca propôs uma grande reforma agrária, ela nunca avançou em questões sociais aqui, né? Mas mesmo assim o pessoal tenta reinventar, que foi uma coisa gloriosa para o Brasil, que deveria agora voltar. Você tem vários movimentos aí que pregam, né, a volta da monarquia do Brasil como uma solução para tudo que está aí, né? Então isso daí é reescrever a história. O Hitler reescreveu a história dos alemães. Ele coloca lá que os alemães, né, eles são os descendentes das tribos germânicas, e as tribos germânicas, por sua vez, são descendentes dos arianos. Quem são os arianos? Os arianos é um povo descendente dos deuses nórdicos, de Thor, Odin, Loki e companhia limitada. Olha aí que coisa, né? Então, os deuses nórdicos, quando lutaram aqui contra os gigantes de gelo, eles povoaram aqui a região da Alemanha com os arianos, e os arianos vão dar origem então aos germânicos. Então todo alemão tem sangue, o quê? Sangue divino desses deuses. Então é um sangue especial, e por isso então que eles devem governar a terra. Olha, parece uma coisa de louco, mas não, é uma justificativa religiosa, né? E quando se apela à questão religiosa, você não tem uma questão racional. A religião é ilógica, ela não tem um apelo racional, né? Ela tem um apelo emocional, né? Um sentimento muito forte, e isso daí então glorifica bem os alemães, né? Eles se agarram a essa ideia aí. E aí, ligado a uma forte propaganda, os nazistas vão investir muito, aliás, a propaganda moderna vem dos nazistas, queira ou não queira, mas vem deles. Essa ideia, né, de trabalhar com a imagem, com cores, vem muito deles. Aliás, você tem um filme que revolucionou até o próprio cinema, que é O Triunfo da Vontade, que é um filme sobre a ascensão do partido nazista, ali, feito pelos alemães. Ele fez inovações de técnicas ali incríveis, né? Então ele investiu muito nessa questão de propaganda. No próprio Museu do Holocausto, lá em São Paulo, se você for lá visitar, que é uma memória viva de toda a desgraça que foi o nazismo para a humanidade, lá eles têm uma parte só sobre isso, só sobre a propaganda nazista, né? E no meio disso tudo, né, o Hindenburg, que era o presidente, morre, e aí o Hitler então consegue o quê? Unir o quê? Ele une os poderes de presidente e chanceler num único cargo, no caso,
nele. Ele se torna, então, líder máximo na Alemanha. E aí começa, então, uma nova etapa, ok? Mas uma nova etapa que eu vou falar depois. Pessoal, até mais.